Seja bem-vindo, sente-se no seu lugar, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 1, já estou terminando. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Bora, filho, quem está aí na Bíblia aí? E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve o quê? Fome. Bora. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Espera aí. Só um minutinho, gente. Versículo 4. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, em outras oportunidades, as tentações voltaram de outras formas e em outras áreas. E segundo diz as Escrituras, Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Em tudo. Quando nós somos hoje tentados, Jesus já foi antes da gente. Toda tentação. Ô pastor, Jesus foi tentado com mulher? Então, se a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, como é que ele não foi? Ele só não cedeu, né, filho? Ele foi tentado com a fama, ele foi tentado aqui nas necessidades, e ele foi tentado com uma coisa que todo mundo quer. O que é que todo mundo quer? Hã? Para que eu quero poder, pastor Pedro? Se eu tiver poder, eu rebento você, eu não preciso de você. Não tem os caras que dizem: eu não preciso de ninguém. É os caras que estão empoderados. É maldade. Eu estou olhando para um cara que falou, o cara falou isso aí: eu não preciso de ninguém para nada. Quando você, por exemplo, né, por isso que às vezes, um dia eu estava vendo uma pessoa, ela estava fazendo defesa de uma certa pessoa conhecida aí na nação, e aí alguém fez uma pergunta. Isso era uma conversa, foi conversa assim, sabe, de sala, não foi podcast nem de internet, não. E essa pessoa virou e falou assim: olha, a única coisa que o fulano quer é poder, ele não quer mais nada a não ser o poder. Ou seja, ele quer o cargo, porque o cargo vem acompanhado de poder. Então, aquela pessoa, ela não quer outra coisa que não seja estar naquilo ali. Por que que às vezes alguns governantes, como desde lá daquelas épocas antigas, como lá na Babilônia, Nabucodonosor, como aqueles impérios todos que você vê, romano, otomano, aquele outro lá, como é que chama aqueles outros lá?
mongóis, né? Tem mais outros aí, esqueci. Né? Todos eles, Alexandre o Grande, o que esses camaradas queriam? Eles queriam poder, irmão. Se você tem o poder, você controla, mas você controla do seu jeito. Então, o que Satanás, por exemplo, você já viu aquele ditado? Minha mãe usava muito isso, que ela dizia assim: o que vem fácil também vai de modo fácil embora. Não é que Deus não queira te dar poder. Tanto é que se você pegar, por exemplo, o capítulo 12 de Abraão, vamos embora ver o que Deus prometeu para ele. Gênesis 12, não, eu falei Abraão 12, né? Agora os infernal também mata. Deixa isso aí, viu? Só para os críticos falar mal de mim. Ele está gravando. Aí Abraão 12, né? Uma vez eu preguei tanto sobre Juízes 6, que eu já dizia assim para o povo: abra a sua Bíblia em Gideão 6. Então todo mundo, ninguém nem fala, nem se admirava, e já sabia que era Juízes 6, aonde está falando de Sansão. Então diz aqui, ó: ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aqui na grandeza aqui, o que na grandeza tem aqui? Poder. Deus não disse que ia engrandecer Abraão? Deus não estava dizendo que ia dar a ele poder, ia dar a ele até uma nação. Ele seria o chefe, ele seria o governante, ele seria o dono da nação. Só que é interessante, você viu que como Deus teve que consertar Abraão primeiro para depois dar ele? Você já pensou o poder na mão errada? Você lembra, por exemplo, no Ramã, ou Amã, como alguns falam lá, que o rei Assuero, Ahasverosh, você sabe quem é? Ahasverosh? Acabei de falar, Assuero. É o rei Assuero. Ele deu o anel na mão do Amã, e o Amã fez um decretozinho que o rei assinou, e mataria inclusive a rainha, que era a mulher do rei, né? Você vê o que é você dar o poder para qualquer pessoa. Tem gente, por exemplo, que não sabe, e você pode ver que o poder, ele pode vir com a fama, ou ele pode vir também com isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Dinheiro. Tem gente que às vezes eles conseguem o dinheiro, e como eles têm o dinheiro, eles acham que eles podem tudo. É claro que o dinheiro tem um poder de compra. O dinheiro tem um poder de barganha. Se você tem dinheiro, por exemplo, você pode pagar mais barato. Não, você pode pedir desconto. Agora, se você vai parcelar, qual desconto que você vai ter? Vai ter um aumento nas suas parcelas. Não, então, o dinheiro, ele te dá. Ele pode te dar um status. Ele pode te dar uma posição. Só tem uma coisa. Seu dinheiro não compra nem a vida e nem o tempo. Compra 1 quilo de tempo com dinheiro. Pode pegar todo o dinheiro do mundo para você comprar 1 quilo de tempo, se você acha. Ou 1 ano de tempo, ou 10 anos, você não vai estar vendo. Então, o dinheiro não tem todo esse poder. Claro que, né, o pessoal, como aquela brincadeira que alguns dizem assim, o dinheiro traz felicidade? Não, mas você come o que você quiser. Investe o que você quiser, né? O dinheiro não pode te fazer feliz, mas te dá a condição de você ter o que você, né, almeja ter. E você sabe que Satanás, ele sabe disso. Quando ele pediu a Deus a autorização para tirar tudo de Jó, ele chegou a dizer, ó, pele por pele, dente por dente, tudo que o homem tem,
Ele dará pela sua vida. Eu conheci uma senhora, num lugar do Brasil, que ela vendeu 3 fazendas grandes, produtivas, né? Fazenda assim do forte. Lá cria boi. Vendeu os bois, vendeu 2 apartamentos na cidade e gastou todo esse dinheiro tentando recuperar a saúde do seu corpo por causa de uma doença que ela foi acometida. Por último, restava uma fazenda e uma casa, não, uma fazenda e um apartamento, e o marido dela foi e largou ela, ou seja, ela perdeu os bens, perdeu o marido, perdeu o casamento, o cara foi embora, né? Deixou ela doente, e ela chegou na nossa igreja assim, e lá na igreja ela não pagou 1 centavo e Deus curou ela. Interessante, né? Como às vezes as pessoas, se você tem dinheiro, irmão, se vier um problema de saúde em você, se você tiver um dinheiro, você vai gastar até o último centavo para conseguir saúde. Se você não tiver, aí você vem para a igreja orar. Aí você vai buscar a Deus. É só para você poder entender o nível, onde é que Satanás ele mexe, quando ele quer trazer. Você vê que ele vai lá, se ele foi com Jesus, que é a vara verde, ele não vem na gente que é a seca, meu filho. Se ele foi lá tentar Jesus para fazer Jesus aceitar, provocando Jesus para ele receber o poder de uma forma aonde ele não necessitasse ser testado, passar naqueles testes e ser aprovado por Deus e já receber logo aquele poder, não ter necessidade. É sempre como, por exemplo, todo mundo que pega um atalho, às vezes não chega mais rápido, morre primeiro. Era o que Satanás queria que Jesus pegasse. Como nós vimos aqui, nós falamos aqui de várias áreas aonde ele nos testa, nas nossas necessidades, vai nos testar na fama, porque ele manda Jesus subir, nós falamos isso aqui semana passada, e hoje nós vamos ficar aqui só no 3º versículo, que acho que é o de versículo número 9. Mas você pode ver que Abraão, Deus prometeu engrandecê-lo. Olha para você ver, por exemplo, ó, deixa eu ver o que eu te falo primeiro. Eclesiastes 5,19. Vamos lá, depois a gente vai lá em Deuteronômio 8,17. Eclesiastes 5,19 diz assim: quanto ao homem a quem Deus deu o quê? Riquezas. Então, Deus não é contra você crescer, você prosperar. Pelo contrário, Ele dá. Se Ele não deu, ou não passamos nos testes, ou não estamos trabalhando para tal. Porque Deus não te dá por meio de coisa presente ou qualquer outra coisa. Trabalho, esforço, suor, no suor do seu rosto. Aí vai crescer, vai prosperar. Quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu o quê? O que ele deu? Poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. O que isso é? É um presente, dom é um presente de Deus. Agora é interessante que ele fala, por exemplo, que ele dá a gente o poder para a gente poder comer. Você vê que tem pessoas que elas têm o dinheiro para comprar, mas elas não têm a saúde para comer o que elas gostariam de comer. Então Deus não dá só o dinheiro para comprar, Ele dá saúde também, para caso você queira comer aquele suculento caldo de mocotó. Ai, pastor, nossa, até enjoei. Por Nutelinha de hoje, você fala no mocotó com eles, ele morre porque só toma um Nescauzinho. É todinho. Se tomar um negócio, não vai estar entupido, não vai estar congestionado. Para você comer aquele seu pudim que tu ama, que tu gosta. Eu, por exemplo, não é minha praia isso.
Isso não me incomoda. Você, não é claro, né, irmão? Não é toda hora também, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que pode comer 1 quilo. Tinha um irmão lá em Belém, por exemplo, que chegou comigo, e ele foi no médico, e falou: pastor, eu fui no médico e deu BO lá, eu queria que o senhor orasse por mim aqui. Eu falei assim: o que o doutor mandou o senhor fazer? Ele mandou eu parar com o meu açaí. Ele falou assim, eu falei: então para, eu não vou orar não, senão o senhor vai morrer. Por quê? Porque Deus não fez só açaí para a gente tomar, não. Ele fez outras coisas. E além do açaí, é gostoso. Mas além do açaí, ele colocava quase meio quilo de açúcar todo dia na hora de tomar 1 litro de açaí. Ele tomava 1 litro de açaí todo dia. Não, lá em Belém o povo bebe açaí igual água, irmão. É porque é gostoso mesmo. O açaí lá é bom mesmo. Chegou no Pará, tomou açaí, que bom, gostou. Parou e morou, não vai embora mais. O açaí que bom, não toma não. Então, fazendo propaganda pro cara lá. O dia que eu for lá, se ele não me der açaí, eu chuto a barraca dele. Então, maldade. Mas é essa coisa. Então, Deus não dá só a condição de você adquirir, mas para você, por exemplo, ter resultado. Qual é o sonho que você gostaria de realizar, por exemplo? Conhecer um lugar. Ninguém tem, né? Graças a Deus. Hã? Tem? Tem? Deus quer te dar a condição de você fazer isso. Chegar lá, não vai ficar tirando foto e postando também não, irmão. Olha essa coisa. Ficar fazendo inveja um dos outros que não foram. Né? Em outras palavras, você não é só trabalhar, mas você trabalhar e ver o resultado do seu trabalho. Não tem coisa pior do que você levantar todo dia, trabalhar de manhã cedo até de noite e olhar para trás e não ter o dinheiro para fazer uma viagem nessa praia que tu quer ir. Isso é frustrante, né? E eu digo que esse ano Deus vai te dar a condição de você fazer isso. Você vai, prepara que você vai. Mas não vai para aquele lugar frio, filho. Vai para o lugar que está quente. Quer ir para as praias boas? Vai para o Nordeste. Bahia. Eu estou com um irmão que eu vou fazer uma propaganda danada para ele. Eu já falei para ele, compra um terreno, faça um hotel e faça uma suíte daquelas top assim, que eu vou passar uma semana. Eu quero de graça a minha diária, com tudo pago. Eu vou pagar só, eu vou de carro, porque é lá em Ilhéus, na Bahia, mas eu gosto de dirigir também, então eu vou lá. Ele falou: pastor, ele está lá na Bahia, ele falou: pastor, eu vou ver o lugar. Eu falei: pode olhar, meu filho, que a suíte lá, quando eu for lá, eu não vou pagar. Tu vai fazer um hotel. Eu ainda faço a divulgação para vocês irem ficar no hotel dele, mas vocês vão pagar. Maldade. Mas tem um desconto, o irmão dá o desconto. Então Deus quer que você tenha satisfação. Você trabalha? Eu trabalho, mas você tem o prazer do seu trabalho, porque ele te dá a recompensa de você alcançar o que te dá também prazer, que não é só trabalho. A vida não é só trabalho. Tem gente que às vezes nunca parou, conta até como vantagem. Não, eu nunca tirei uma folga, eu nunca tirei férias, é só trabalho. Não, filho, Deus quer que você desfrute do seu trabalho. Se Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º, o que ele fez? Então Deus tem um dia que também você tem que descansar. E você sabe que esse dia também pode ser um ano. Se você chegar e falar assim: não, eu vou ficar um ano também sem fazer nada, só vou para a igreja para o culto. Com um ano parado, só lendo Bíblia, buscando a Deus, fazendo oração, acabou. Vou trabalhar, não fazer nada. Ninguém falou amém, porque ninguém acredita que pode chegar num negócio desse, irmão. O negócio é tão grande que o cara diz assim: isso é impossível. Então Deus dá o poder, só que Satanás quer antecipar o que Deus tem para fazer a gente pegar o que Deus não deu. Tenha cuidado, que tem coisas que Deus não está te dando. Você está pegando. Por exemplo, posso dar um exemplo? Vocês não vão gostar. Quanto ao homem a quem Deus deu o quê? Riqueza. Ok. Mas ele diz assim,
aquele que achou uma esposa alcançou do Senhor o quê? Um favor. Mas tem gente que está arranjando mulher que não é com favor de Deus. É com o olhão, ó. Porque só está olhando o quê? A aparência. Não olha caráter. A mulher é bonita, mas não tem caráter. Não foi Deus que deu. A mulher que Deus te dá, a primeira coisa que teste nela é o caráter dela. Se ela não tem caráter, não foi Deus que deu. Deus não dá nem homem sem vergonha para você, moça, e nem mulher safada para você, irmão. Mas tem. Se você, às vezes tem coisas que você não precisa nem procurar, você acha. Então você vê que Deus está dizendo, ó, ao homem que achou, o homem que achou uma mulher. Então não é algo que está por aí. Na esquina você pode achar qualquer coisa. Na rua, na boate, no parque, no cinema, no campo de futebol, na igreja, você pode achar. Mas não foi favor de Deus. Você tem que saber se o favor é de Deus ou se é seus olhos. Como Pedro falou, os olhos cheios de lascívia. Sem vergonhice, malandragem, molecagem, safadeza. Estou escolhendo pelos olhos e não por aquilo que de fato é. Deuteronômio 8,17, ele diz assim, olha, para a gente poder terminar. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder, ou esta riqueza. Versículo 18 diz, antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu conceito que jurou teus pais, como se vê neste dia. Jesus conhecia, você pode ver, por exemplo, que Jesus ele responde para Satanás. Quanto à questão do pão, ele responde lá com Deuteronômio 8, né? E como ele também responde nessa questão de quando Satanás oferece para ele, né? Para que ele pudesse subir no alto do pináculo do templo, para que ele pudesse subir ali e lançar ali, que Deus daria ordem aos seus anjos para poder guardá-lo. Jesus responde isso aqui com o Salmo de número 91, perdão. Né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. Agora, anjo é quando você não está vendo a pedra. Se você está vendo a pedra e você vai chutar ela, seu pé vai se esfacelar. Porque se você tropeça, é porque você não está vendo. Tem gente que está vendo tudo que está ali no diante dos olhos dele. E a pessoa não percebe. Minas Gerais tem um ditado, minha mãe falava muito isso. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, Satanás, ele trabalha para que você surrupie o poder que Deus quer te conceder. Está aqui no versículo anterior, quando ele fala para Jesus, te dou tudo isso aqui, se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Ou seja, era só se render a ele, e segundo ele daria. Que é uma grande mentira, né, irmão? Mais ou menos igual a alguns governantes que prometem mundo e fundo para os eleitores. Quando eles são eleitos, aí vem outra coisa no lugar, né? Deixa para lá, vamos pular essa parte é sem graça. E aí, quando ele fala com Jesus, para Jesus subir no pináculo do templo e pular, ele está dizendo assim, ó, você não precisa jejuar, orar, ser submetido a essas tentações, superar essas coisas. Você não precisa nada dessa parafernália toda, esse negócio assim, de um caráter ilibado. Você não precisa ser uma pessoa certinha para você conseguir as coisas, não. Não, você pode, é o mais normal possível. Ó,
Até Deus vai te ajudar com isso. Sobe lá e pula, porque Deus vai dar ordem para guardar. Ou seja, é a fama que às vezes as pessoas, o reconhecimento. Tem gente, irmão. Tem gente que eles querem ser reconhecidos por nada que foi feito. Quando você quer elogio, quando você quer ser reconhecido pelo que você está fazendo, é melhor você não fazer nada. Porque a primeira pessoa que reconheceu o que você está fazendo, com certeza não será da parte de Deus. Você vê, por exemplo, que tem algumas pessoas, que é claro que não é o seu caso, né? Mas tem algumas pessoas que chegam e dizem assim: o seu patrão é um insensível. Ele não vê nada do que você faz. Se essa empresa está aqui em pé, é porque você que levantou, que ergueu isso aqui. Na igreja, eu tive, por exemplo, obreiros que chegavam assim comigo e falavam assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho ido diante de Deus, tenho colocado diante de Deus. E se essa igreja hoje está aqui crescendo, é porque Deus tem me usado. Eu escutei isso, irmão. Aí depois que a gente sai, sabe o que acontece? Acaba tudo. Ou seja, não é que eu estava ali buscando ser reconhecido, que você é bom, que você é legal. Se você busca ser reconhecido ou virar notícia, não vou ensinar isso para você. Você não tem que, se você anda preocupado com as pessoas te reconhecer, João, estou igual minha mãe falando o nome dos filhos, tudo para chegar no meu. João diz assim: aquilo que diante dos homens é elevado, em João capítulo 5, diante de Deus é abominação. Toda vez que, na maior parte, que os homens te elogiam, tenha cuidado. Já vi muita gente até na igreja cair, irmão. Pessoas promissoras, que pode até Deus fazer algo sensacional. Já vi tantas pessoas chegar e falar assim: quem devia ser pastor aqui não é o Carlos Soares, não. Quem devia ser pastor aqui é você. Porque você é de Deus, você é dedicado, você é trabalhador. É como se estivesse dizendo assim: até Deus está equivocado, porque, outros dizem assim: não é Deus que dirige a igreja, não. Porque se fosse Deus que dirigisse essa igreja, esse pastor não estaria aqui, estaria outro. É a mesma coisa de você chegar e falar assim: Deus, se eu fosse no lugar do Senhor, as coisas estariam melhor, porque eu faria de forma diferente. Eu acho engraçado assim, né? Que dia que tem jogo da seleção brasileira? Sábado? É sábado, né? Os caras falam do jogador: entra lá e faça o que ele não faz, irmão. Quando você entrar e fizer, aí eu vou respeitar seu comentário. A mesma coisa eu. Se eu faço melhor, por que eu não estou lá convocado, não jogo? Aí eu vou falar assim: não, porque eu já tenho 56. Então, quando eu tinha meus 18, por que eu não fui lá ganhar a Copa do Mundo? A gente fala do político, a gente fala do camarada, né, bem-sucedido, mas a realidade é que às vezes, na maior parte das vezes, o que acontece? Nós queremos a parte mais fácil para a gente alcançar a glória sem ter que ter nenhuma superação, sem ter que passar por nada e alcançar a vitória e sair por cima da carne seca. Por quê? Porque nós somos evangélicos. Você não vê os evangélicos botando a mão assim no peito e falando: porque nós somos de Jesus, nós vivemos o tempo da graça, do amor. Não vai ser fiel não, Zé Ruela, você vê. Não vai ser firme com Deus, afastado do pecado. Vai ser firme com Jesus, confiar em Deus, acreditar em Deus. E não precisa não, você vai crescer. Fica só aí nessas palavras positivas para tu ver. Não vai viver a vida real, não. Não, porque às vezes as pessoas elas não querem. E como é que você, por exemplo, você pega uma pessoa, por exemplo, para trabalhar, para ir ajudar você na sua casa, você não larga a chave da sua casa com a pessoa, você deixa a pessoa lá na sua casa e sai. Você faz isso? Não faz.
até que você confie na pessoa. Quando você confia, você deixa tudo na mão dela. Você acha que Deus é idiota? Que Ele não vai me testar? Que Ele não vai me deixar ele vai me deixar eu ser exposto para que veja qual o rumo? Eu até acho interessante, por exemplo, Jesus tinha umas coisas assim, Jesus não era um cara normal, irmão. Eu queria, assim, ser igual a Ele. Eu preciso, sabe? Tem hora que eu fico falando assim, Senhor, a minha carne briga comigo para mim não fazer aquilo. Jesus pega a sacola do que o povo dava para ele e dá na mão do quem? De um ladrão. Cara, não, Jesus não era normal, irmão. Que era a mesma coisa de você dar milho para a galinha, né? E falar que a galinha não coma. Agora, interessante, a sacola de Jesus, por mais que Judas roubava, a sacola nunca estava vazia. Você já percebeu? Por mais que a pessoa te roube, ela nunca vai tomar de você o que Deus põe na sua vida. Ela nunca vai tomar. E a gente tem um medo de ser roubado, né? E o ladrão, você diz, não, me faz lembrar do meu avô. Meu avô, ele quando viajava, as galinhas dele começavam a sumir, porque na fazenda assim o pessoal rouba galinha, né? Porco, novilha, cavalo. Aí começava a sumir as galinhas, que eram chamados ladrão de galinha. Aí meu avô descobriu quem era o cara que roubava. O que meu avô fez? Meu avô fez uma coisa igual a Jesus. Ele foi lá e contratou o ladrão de galinha para cuidar das coisas dele. Aí o cara não roubava. Ele estava jogada tremenda, meu avô aí. E meu avô não era crente, irmão. Parou de sumir as galinhas, mas ele pagava o cara para vigiar lá. Porque ele falava assim, se eu der ele uma galinha, é só uma galinha que ele leva. Se eu não deixar ele olhando, é 10 galinhas que some. Então é melhor legalizar uma galinha, né? Às vezes você tem que confiar no ladrão. Jesus tinha essa coragem. Então o diabo sabia disso, que as pessoas elas são apressadas, elas querem ter as coisas de uma hora para outra, elas não querem passar o processo. Você vê, por exemplo, só para terminar, lá na Galileia, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em quê? Em vinho, não foi? Foi ou não foi? Ok. Qual a outra vez que Jesus transformou a água em vinho? Nenhuma outra vez mais. Por quê? Porque vinho você não precisa estar fazendo milagre para poder ter ele. Existe o processo para poder fazer. É só pegar a uva, fazer o processo que vai ter vinho. Ou tem coisas na minha vida e na sua que é processo, crescimento, fama, né? Reconhecimento, poder, grandeza. Vem pelo processo. Olha que interessante. Deus pegou Davi, ungiu ele no lugar de Saul, e pegou Davi e levou para dentro do palácio de Saul. Estranho, né? Várias vezes Davi teve a vida de Saul na mão para matar, e Davi não matou. E se ele tivesse matado? Assim como Deus tirou Saul do reinado, Deus também tiraria Davi. Você precisa entender, nós precisamos entender que tem coisas que Deus não deu a nós, mas nós estamos tomando. Lembra, por exemplo, lá do Éden? Tomou a mulher do fruto e comeu. Olha a expressão que diz, tomou a mulher pegou. Deus não deu. E nem foi a serpente que deu, não. A serpente deu a sugestão. Quem tomou foi a mulher. Quando você toma o que Deus não está te dando, você está levando um problema para dentro da tua vida. Então espere Deus te dar. Jesus, por exemplo, esperou Deus dar a ele. Ele não tomou, mas Satanás foi lá oferecer. Sobe aqui, pula aqui, ó, rapidamente as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão chegar aqui, né?
E, de fato, as pessoas posteriormente chegavam lá, reconhecia a grandeza, o poder que havia em Jesus, a graça que havia nele, e não precisou Jesus se submeter a Satanás. Nós não precisamos submeter ao inferno para a gente ser reconhecido como filhos e filhas de Deus, como servos de Deus, vasos do Altíssimo. Nós não precisamos seguir Satanás para sermos reconhecidos como tal. Deus sabe, no momento certo, colocar a gente na vitrine para poder ser exposto. Mas primeiro passa no processo. Espere o processo. Deus vai concluir ele. Quando Deus quiser te expor, Ele vai expor você. Amém, gente? Por exemplo. Não, eu não vou falar hoje, não. Semana que vem eu falo. Semana que vem eu vou te dar uns exemplos de pessoas que Deus levantou e que não é visto pelos outros, mas foi levantado por Deus. Nem sempre você vai estar no holofote, mas não significa que não foi Deus que levantou você aonde você está. As pessoas não vão te ver, não vão te reconhecer, mas foi Deus que colocou você lá. Amém?